Boa noite a todos. A graça e a alegria do Senhor seja sobre todos. Não tem nada a ver aqui com o assunto, mas eu não poderia deixar passar em branco. Depois de 20 anos aqui em Cariacica, eu descobri que Cariacica não faz parte do Brasil. Que hoje pela manhã, quando eu estava indo embora, depois da escola bíblica, eu me deparei com um outdoor aí na BR, com o seguinte dizer: o PT acabou com o Brasil, não deixa ele acabar com sua Cariacica. Eu falei, peraí, se ele acabou com o Brasil, dentro de uma lógica, ele acabou também com Cariacica, ou Cariacica não é Brasil. Então, já que ele não acabou com Cariacica, então depois de 20 anos, e ninguém me falou nada, cara, vocês, que Cariacica não é Brasil. Irmãos, abra sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 2. Eu poderia pedir a vocês para abrirem o boletim, né? Porque o sermão já está até aqui no boletim, viu? A gente não ia ter nem tanto trabalho. Texto clássico de Atos, capítulo 2, do verso 42 ao 47. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Pai, em nome do Senhor Jesus, uma coisa só te peço: me ajuda a pregar o teu evangelho. Em nome de Jesus, amém. Nos Estados Unidos, 25% das residências abrigam apenas uma pessoa. Nova York, 50,6% dos seus habitantes são pessoas que vivem, moram sozinhos. Desses, 57% são mulheres. Na Europa, Suécia, 40% das pessoas vivem sozinhas. Dinamarca, 36%. Inglaterra e França, 30%. No Brasil, 11,6%, ou seja, quase 7 milhões de lares são de pessoas, de casas, são de pessoas que vivem só. As cidades com mais solitários são Porto Alegre, com 16%, o Rio de Janeiro, com 14,9%, São Paulo, com 12,5%. A maioria de mulheres, 50,9%, com 60 anos ou mais. Por que essa pesquisa me chamou a atenção? Olha a incoerência. Quanto mais aumenta o número de pessoas no mundo, aumenta o número de solitários, de pessoas que tomaram a decisão de viverem sozinhas. E essa pesquisa, ela revela também 4 tipos de solitários. Existe o solitário circunstancial, é aquele que se separou, teve uma grande desilusão, brigou com a família. Esse é o solitário circunstancial. Existe também o solitário individualista, e ele se sente feliz, ele é egoísta, ele tem dificuldade de relacionar-se, ele tomou a seguinte decisão: eu vou viver sozinho, porque é melhor. Ele tem dificuldade de dividir seus bens, que as pessoas usem aquilo que lhe pertence, então ele resolveu viver sozinho. E existe aquele solitário, que ele pode ser solitário mesmo vivendo com outras pessoas.
ele se sente só, apesar de estar às vezes até em uma multidão. E aí a gente volta aqui para o Evangelho. Eu lembro de Gênesis, capítulo 2, verso 18, quando Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só. Apesar de muitas pessoas lerem isso só em casamento, a proposta de Deus não é só o casamento. É um desdobramento da relação do ser humano um com o outro. E olha que interessante. Deus chega à seguinte conclusão. Olha para Adão. Solidão nem no paraíso presta. Viver só, nem no paraíso. Solidão é algo tão insuportável que até Deus, sendo quem é, não vive só. Pai, Filho, Espírito Santo. E aí, diante dessa proposta do mundo, o Evangelho que rema contra a maré, hoje o nosso irmão Ronald, na escola bíblica, lembrou disso, ele tem uma proposta contrária a isso. Porque não fomos projetados para vivermos sozinhos. E o ser humano, ele é tão arrogante que muitos deles chegam à seguinte conclusão: eu sou uma pessoa tão especial que a melhor pessoa para conviver comigo sou eu. Não é mesmo? Eu sou tão exigente, ou ingigente, como diz alguns, que para viver comigo só eu mesmo. Agora, existe vantagem em viver só? O Luiz Fernando Veríssimo disse que tem uma grande vantagem. Você pode ir no vaso e deixar a porta do banheiro aberta. Não precisa se preocupar. Na minha cidade tem um poeta, Tito Neto, que ele, não é mais uma crônica, né? Onde ele diz o seguinte: quando a gente decide viver sozinho, nós encontramos respostas para perguntas que nunca foram respondidas quando vivemos na coletividade. Por exemplo, já viu isso dentro de casa? Quem deixou a luz acesa? Eu. Quem foi no vaso e não deu descarga? Eu. Quem esqueceu o cadeado aberto? Eu. Quem quebrou o copo? Eu. Então você tem todas as respostas. Beleza. Não vai ter essa busca incessante quando estamos em família ou na coletividade. Você vai sempre ter a resposta. E o texto de Atos, eu acho ele fantástico, porque apesar de haverem muitos saudosistas, pessoas dizem assim, igreja boa era aquela, né? Só que tem um detalhe: a igreja de Atos, ela não era uma igreja perfeita. A igreja de Atos não era uma igreja impecável. Por que não? Porque era feita de gente. Só que havia graça nela. Tanto é que se você for lá no capítulo 4, no verso 33, diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Esse é o elemento vital da coisa. Agora, como é que eu faço, eu como cristão, eu membro dessa igreja, para viralizar, né, a comunhão? Em primeiro lugar, meus irmãos, é preciso entender que para viralizar a comunhão, eu preciso de um poder, não para ter poder, mas eu preciso de um poder para ser. Preste atenção que em Atos, quando fala do derramar do Espírito, no verso, se
Se você voltar a sua Bíblia aí no capítulo 2, o verso 2 diz assim: de repente, sem nenhuma agenda, sem nenhum método humano, não havia uma forçação de barra, tudo por vontade de Deus. Diz assim: de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios de quê? Do Espírito Santo. O que é que Jesus tinha dito antes em Atos 1, no verso 8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e tereis poder. Foi isso que Jesus falou? Não. E sereis. Vocês vão receber poder não para ter poder, porque é um perigo esse negócio. Jesus não é louco, ele sabe muito bem o que está fazendo, porque ele conhece o ser humano. Então ele diz: olha, eu vou dar poder a vocês, não para vocês terem poder, o poder é meu, que só eu sei administrar esse negócio com equilíbrio, com amor, como ninguém. Mas eu vou dar poder a vocês para vocês serem. Poder para ser. E por que poder para ser? Porque é bem verdade que os nossos sentidos naturais, eles não são muito bons para nós desenvolvermos comunhão. Verdade seja dita. Você quer ver uma prova disso? Já falei isso aqui e volto a repetir. Os nossos sentidos naturais não são um bom critério na comunhão. Você gosta de conversar com alguém com a voz de taquara rachada? Nossa, que voz maravilhosa, fala mais. Não gosta. Porque os nossos ouvidos só querem ouvir aquilo que interessa a gente, os sons harmoniosos, né? Só coisa boa. Nós não gostamos de ouvir choro, principalmente de neném na madrugada, né? Ou de alguém que está em crise. Nós não gostamos de ouvir reclamações, não gostamos de ouvir críticas a nosso respeito. Nós não gostamos dessas coisas, não gostamos de ouvir esse barulho aí insuportável, não é? Não gostamos, não é? Então é um sentido natural. Então eu preciso de um poder além disso. Os nossos olhos. Agora foi. Partiu ar-condicionado. Melhorou. Pelo menos calou a boca, né? Então nós não gostamos. Os nossos olhos só querem ver o que é bonito, o que é belo, o que é atrativo. Tanto é que eu não sei quem aqui já assistiu o filme 300. Os caras todos musculosos, espartanos, corpos esculturais, todos bonitos, maravilhosos. Quem é o traidor em 300? O corcunda, o aleijado, o feio. O que é que sobrou para ele na história? O papel de traidor, a imagem feia, horrenda. Nós não gostamos, só gostamos daquilo que é bonito, que é belo. O nosso paladar, queremos comer coisas boas, saborosas, mas de repente você está à mesa com alguém que não tem muito a oferecer. Eu, apesar de ser pobre, tenho um paladar exigente. Mas já me vi em situações que não tinha como pedir para trazer outro alimento, pois a pessoa que me oferecia só tinha aquilo. E eu não poderia, em nome de uma verdade
que muitas vezes é crueldade disfarçada de verdade, simplesmente dizer: eu não gosto disso, eu não vou comer. Se Jesus morreu na cruz por mim, suportou algo muito mais terrível, porque por um momento eu não posso comer aquilo que eu não gosto, ao lado do outro. O nosso olfato, queremos o odor do bom perfume, não queremos aquele que cheira mal, não queremos estar em ambientes que não esteja tão limpo assim. O nosso tato é sedoso, macio, não é? Interessante, com o passar do tempo, o cara olha para a mulher e fala assim: ela já está cheia de celulite. Como diria Léo Jaime, celulite é eu te amo em braille. Né? Você fecha os olhos e fala: eu te amo, tá? Passa a mão. Fica mais fácil resolver as coisas. Mas os nossos sentidos naturais, eles precisam de algo mais. Para eu me relacionar com o outro em uma comunhão verdadeira, eu preciso do poder do Espírito Santo para ser o seu irmão. Para ter comunhão com você, eu tenho que ir além dos meus sentidos naturais. Eu preciso de um sentido espiritual para as nossas vidas. Outra coisa, para viralizar a comunhão, voltamos lá em Atos 2, o verso 42 diz assim: e perseveravam em quê? Na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Para viralizar a comunhão, eu não posso desistir no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro obstáculo. Você sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes desistimos fácil. Agora, quando nós estamos coesos, juntos, reunidos, é mais fácil ir à frente. Tem apoio. Um olha para o outro e se sente motivado. Se eu quero viralizar a comunhão, eu tenho que entender que perseverança é fundamental. Até se você etimologicamente não tem nada a ver, mas se você psicologizar a palavra, como diria Edmar Jacinto, quem perseverar. Perseverar. É necessário. Você sabe por que a perseverança é fundamental? Porque nós temos um concorrente fortíssimo, esse sistema aí fora, o mundo. Porque comunhão, gente, não é ajuntamento, ela faz até parte, mas não é isso aqui. Vai para muito além. Isso aqui faz parte, mas não é a essência da comunhão. Porque aqui é muito fácil. Olhando vocês aqui, ó, todos vestidos, arrumadinhos, cheirosinhos, rindo, bonitos, parece uma página gigante do Facebook. Todo mundo feliz da vida. Mas eu posso falar e não precisa nenhum anjo me dizer, me revelar isso, porque eu estou meio de pessoas, que tem pessoas aqui que enfrentam solidão. Que tem pessoas aqui, e eu me junto a vocês, que precisa desenvolver comunhão. Mas é necessário uma perseverança, é uma insistência mesmo com o outro. Porque eu sou difícil, você é difícil também, meu irmão. O pastor Rômulo falou aqui domingo passado da questão da transferência. Já começou lá no Éden, né? O cara está só
Aí Deus olha e diz assim, não é bom que ele esteja só. Aí faz uma mulher. Aí vão lá, desobedece, aí ele vira para Deus, na maior cara de pau, papai Adão vira e diz assim, foi a mulher que o Senhor me deu aí. Olha a cara de pau do indivíduo. Sabe o que é que ele está dizendo para Deus? Eu estava muito bem sozinho, ninguém mandou o Senhor me dar ninguém aí, só a mulher. Aí no que deu. Eu tenho a impressão que se não fosse Eva que pegasse do fruto lá, e Adão ficasse sozinho, isso não está na Bíblia, mas é apenas um pensamento meu, que o diabo chegaria para Adão e dizer, rapaz, você está sozinho aí há tanto tempo, eu tenho uma proposta para você. Ah, é? Fazer alguém aí para viver com... Eu vou fazer uma diaba, uma capetinha, aí para viver com você aí no Éden. Vai ser uma coisa boa, coisa de louco. Aí o cara de pau sabia que Deus já tinha dado a ordem para ele, não comer do fruto. Ele foi lá, come também e bota a culpa na mulher. Mas nós somos assim até hoje. É sempre o outro. Jean Paul Sartre disse, o inferno é o outro. Nunca sou eu. Então eu preciso, no poder do alto, dessa relação vertical, para eu me relacionar horizontalmente. Aliás, a cruz dá uma boa ideia disso, né? Se você pegar o formato da cruz, vem de cima e depois se estende. E lá em Mateus, capítulo 27, verso 51, diz, quando Jesus morre, rasga-se o véu do templo, de alto para baixo. É a relação vertical. Depois nós partimos para a horizontal. Primeiro com Deus, depois com o outro. Então eu preciso perseverar. É necessário isso. Outra coisa, para viralizar a comunhão, eu preciso entender que pessoas são mais importantes do que coisas. Olha o que diz o texto aqui. O verso 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. O que significa isso? Atenção, é muito fácil para mim falar isso, porque o meu maior bem material é minha bolsa de ferramenta. Então, fico tranquilo para dar essa ordem. A partir de agora, quem tem aí bens, propriedade, vai vender, e no próximo, amanhã vai trazer o dinheiro e entregar ao pastor Rômulo aqui, aos presbíteros, para distribuir entre os necessitados, ok? Todos concordam? É claro que não. Ninguém vai fazer isso. E nem Jesus está mandando fazer isso. Aqui não existe uma ordem de Deus. Vendam suas propriedades e distribuam entre os necessitados. A grande sacada aqui é o seguinte: a igreja em comunhão, porque enquanto estamos distantes, nós não sabemos qual é a necessidade do outro. Mas quando nos juntamos, quando a distância encurta, é possível descobrir quem tem e quem não tem. A igreja descobre que pessoas são mais importantes do que coisas. Ah, mas isso eu sei. Sabe mesmo? Será que nós sabemos disso e cremos nisso, de fato e de direito? De que pessoas são mais importantes do que coisas? Até onde vamos em relação à necessidade do outro? Eu fico imaginando, eu na seguinte situação, eu tenho 20 apartamentos. Aí um irmão aqui, acontece uma tragédia com ele perde a sua casa. Será que eu vou pegar um dos meus apartamentos e dar para esse irmão? Ou vender para ajudá-lo? Aí daí você pode pensar, não, mas existem outras formas, a igreja pode juntar e ajudá-lo. Claro, e não vai ser pecado se você não vender
e der para ele. Não é dessas coisas que estamos falando. Não é isso que a Bíblia está ensinando. O que a Bíblia está querendo dizer é o seguinte: o que Atos 2 está querendo dizer em relação à igreja, é que a igreja descobriu que pessoas são mais importantes do que coisas. E se eu tenho o suficiente para atender o meu irmão, eu posso dar. Generosidade é uma das características de uma comunhão verdadeira. C.S. Lewis já dizia o seguinte: as duas coisas mais fáceis é ser generoso com mixaria e hospitaleiro com quem vai ficar só um fim de semana. Outro dia eu estava no supermercado Chuamba e à minha frente estava uma irmã de outra denominação. E como todo mês eu prego lá nessa igreja, quando ela passou o cartão, de novo tem. Ela não tinha dinheiro. Eu falei: irmã, não se preocupe não, quanto deu a compra aí? Eu também só fiz essa pergunta porque eu vi que era mixaria. R$17. Peguei R$17, estufei o peito. Toma aqui, irmã. Mas não vou te pagar. Não, não precisa. Passam as 2 semanas, coincidentemente, ela se encontra comigo na calçada do Chuamba. Mas o seu dinheiro... vou te... Não, eu não te emprestei nem nada, apenas dei. Ela disse: não, mas, irmã, a coisa mais fácil é ser generoso com mixaria. Coisa mais fácil do mundo. Mas até onde nós vamos nessa proposta de comunhão? Para viralizar a comunhão, eu tenho que entender o seguinte: pessoas são mais importantes do que coisas. Outra coisa que o texto diz aí no verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Coração singelo gera alegria. E nós temos uma grande dificuldade com isso. Porque nós somos pessoas complicadíssimas, verdade seja dita. Nós somos tão esquisitos, que às vezes a gente olha para alguém, o cara não fez nada. A pessoa olha e fala: não fui com a cara de fulano. Já viu gente assim? Até mesmo nós fazemos isso. A pessoa não fez nada, nasceu, mas o cara já não vai com a cara dele. Só que não é assim que funciona. Até porque para você estar na casa do outro, com singeleza e alegria, você tem que estar desarmado. É como se Atos dissesse assim: diariamente perseveravam juntos no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ou seja, eles se relacionavam desarmados, um em relação ao outro. Ninguém ia com o pé atrás. Não, era algo da alma, do coração. Era uma entrega. Agora, por que esse mundo, essa proposta de ser solitário, de viver sozinho, ela é tão atraente? E essa mesma pesquisa, ela fala que muitas dessas pessoas adquiriram animais de estimação. Eu acho interessante esse nome. Animal de estimação. Tem um detalhe aqui, que é necessário nós entendermos. Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 4, vira apenas uma folha, que diz o seguinte: o verso 34 diz: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositava aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre,
como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Agora, olha que interessante, isso no meio de uma coisa boa, extremamente saudável. Aí o capítulo 5 já começa com uma conjunção adversativa, uma proposta contrária. Entretanto, o negócio vai pegar agora aí. Certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Qual é a situação aqui? O que Barnabé fez, bombou, viralizou. Aí a galera não falava em outra coisa. Você viu, rapaz? O que Barnabé fez? Ele vendeu a propriedade dele, pegou o dinheiro todinho e deu lá na igreja para distribuir para os necessitados. Imagina Ananias e Safira no quarto, os dois conversando antes de dormir. Aí Ananias fala assim: rapaz, você viu o que Barnabé fez? Aí Safira: tem uma ideia, vamos fazer o mesmo. Aí Barnabé: o que é danada que você está tramando? Vamos vender, vamos lá, depositamos. E aí diz que foi todo o dinheiro também. Nós também não vamos ficar por baixo desse negócio, não. Queremos bombar também. Aí foram lá vender a parada. Chegou e disse: ó, está aqui. Aí Pedro, verso 3. Porque encheu, quem é que encheu? Presta atenção que para se relacionar com o outro, nós temos que ser cheios do Espírito. Poder que vem do alto. Só que tem um poder que vem de baixo, da profundeza, das trevas. Esse também tem o poder de encher. E aí diz o texto aqui, ó. Então disse Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. No verso 4 ele diz: conservando porventura não seria teu? Ninguém mandou você vender nada. Quando eu falei pessoas são mais importantes que coisas, a ordem não é todo mundo vender tudo e dar. É uma questão de perceber a necessidade do outro. Pedro disse para ele claramente: você poderia ter guardado, seria teu. Mas por que você mentiu ao Espírito? E aí diz assim: como pois assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Aí veio a esposa, e Deus ainda teve graça, porque Pedro ainda dá uma chance para ela. Olha a pergunta que Pedro faz para ela. E diz assim: levando os moços, cobriram o corpo e levaram e o sepultaram, o verso 6. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, inocente, não sabia de nada, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim. Portanto, Pedro ainda deu uma chance, ou melhor, Deus ainda deu uma chance para ela falar a verdade. Aí o que é que ela disse? Sim. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Os terroristas de plantão usam esse texto aqui para extorquir até o último centavo dos incautos em muitas igrejas por aí. Não dá dízimo, não dá oferta. Olha o que vai acontecer com você. Vai morar lá na cidade não celestial, mas de pé junto. É isso. Só que a questão aqui é a mentira que surge no meio de uma coisa boa. Ananias e Safira, as laranjas podres, são reveladas. Você já pensou se Deus continuasse adotando o mesmo critério de matar, literalmente, quem assim fizesse?
eu não sei vocês, mas eu não estaria pregando aqui essa noite. Porque muitas vezes nós usamos máscaras. Para viralizar a comunhão, é necessário tirar a máscara. Você sabe por quê? Pedro disse: mentiste ao Espírito, mentiste a Deus. E se tem uma coisa que o sol da justiça não tolera, é máscara. E toda máscara, ela é feita com uma espécie de cera existencial. É por isso que Jesus chama-se o sol da justiça. Quando se manifesta, a cera derrete, a máscara cai. Para viralizar a comunhão, é necessário não ter mentiras entre nós. A verdadeira comunhão é estabelecida na verdade, em amor. Estabelecida na verdade. O que é que Deus está fazendo aqui? Por que é que Ananias e Safira morreram? Porque a mentira em si, ela é uma morte. O pai da mentira é o diabo, é Satanás. A origem está nele. Então, quando eu minto, eu me assemelho a ele. Por isso que Deus abomina a mentira. E para viralizar a comunhão, é necessário apartar-se dela. É necessário tirar a máscara. É necessário. Não tem para onde correr. E como eu falei, por que viver sozinho é sedutor? Um recado. Se você quer viver em comunhão, você corre um risco. E o Evangelho é correr riscos. Na comunhão, Deus se revela e somos revelados. Só que o Evangelho não tem outra proposta. Não tem. Porque no Evangelho não é lugar de mascarados. No Evangelho Deus se revela e somos revelados. Na igreja de Atos foi revelados os necessitados, mas também foi revelado os mentirosos. Preste atenção que a mulher de Ananias, Pedro deu uma chance. É verdade ou é mentira? Não, é verdade. Era mentira. Para viralizar a comunhão, nós temos que estabelecer as nossas relações na verdade. Agora, a comunhão é algo fantástico. Essa mesma pesquisa que fala dos solitários, das pessoas que preferem bichos, o bicho também tem a vantagem. Até hoje eu nunca vi ninguém decepcionado com um poodle, porque emprestou R$100 e ele deu o calote. Você conhece alguém? Eu nunca vi ninguém decepcionado com a calopsita. Por que você está assim, fulano? Ela me traiu depois de tantos anos. Foi embora. Nunca vi ninguém com essa decepção. O outro pode me causar essa decepção. Então tem gente que prefere ter bichos. Amar os bichos. Só que a comunhão é boa. E Deus já sabia disso há muito tempo. Tanto é que essa mesma pesquisa que fala dos solitários, diz assim, ó, ter pelo menos 10 amigos durante o tratamento de câncer de mama aumenta a chance de sobrevivência em 4 vezes. Isso foi um grupo. Aqui foram envolvidas mais de 6 universidades, pesquisadores, de várias partes do mundo. O sistema imunológico de quem tem companhia responde mais rápido e eficientemente aos ataques do corpo.
Para homens com mais de 50 anos, ter amigos reduz a chance de ataque cardíaco em 4 vezes. Vou fazer uma observação aí. Tem amigo que você vai morrer mais rápido. Depender do que você anda bebendo e comendo com esses amigos, né? Sua chance de morrer vai aumentar 4 vezes mais. Quem cultiva amizades vê problemas de forma mais positiva. Idosos se cuidam mais. A memória de quem tem amigos estáveis chega a ser 2 vezes maior do que a de quem vive sozinho. A evolução do Alzheimer é mais lenta e menos agressiva em quem tem amigos. Ter com quem compartilhar os problemas do dia melhora o sono. Não é bom que o homem esteja só. Essa pesquisa foi feita entre 2008 a 2010. Eles fazem esse tipo de pesquisa de 10 em 10 anos. Deus já sabia disso desde o princípio. Comunhão é bom. É ótimo. Tem problemas? Tem. Ananias e Safira estão por aí até hoje. Mas é bom ser cheios do Espírito, ter para ser. É bom perseverar. É bom saber que pessoas são mais importantes que coisas. É bom fazer amigos em nome de Jesus. Amém?